e peguei essa operaçãozinha com base na liquidação no primeiro registro, uma liquidação muito forte que acontece quando a compra trava exatamente na ponta do pavio da liquidez, não deixando interesse de continuar o movimento. Então, pude pegar uma operaçãozinha, uma venda aqui na abertura e duas na retração, pagando assim na retração, porque a gente não quer acertar a cor da vela, a gente quer acertar o ponto onde ela vai retrair. Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao MA Trader, eu sou o Miguel e na aula de hoje vamos estar falando de uma das confluências mais interessantes da lógica do preço, a liquidação. Mas antes de falar da liquidação, você precisa entender o que está sendo liquidado, que é a liquidez. Vamos começar pelo básico. O que é liquidez? Quando uma vela é formada e deixa um pavio no seu fechamento, esse pavio no fechamento é a liquidez, é o alvo do mercado. O mercado ele não se movimenta para cima e para baixo de maneira aleatória. Ele está buscando preço, ele está buscando a liquidez, que é sempre a ponta do pavio do fechamento de todas as velas. Todas as velas que tiver pavio no fechamento, esse pavio é a liquidez e é o interesse para o mercado ir buscar. No caso da venda, o fechamento é aqui na parte de baixo. Então, para ter pavio de liquidez, tem que ser na parte de baixo, pavio do fechamento. Aqui embaixo é a liquidez da venda, é o alvo do preço e buscar. Ou seja, a venda pode vir buscar esse alvo aqui logo em seguida ou depois, se essa liquidez estiver pendente e não tiver sido trabalhada. Da mesma maneira, esse pavio de liquidez da vela de compra, se ele estiver pendente, não for trabalhada ainda, a compra pode vir buscar essa liquidez aqui por estar pendente. É o alvo do mercado e ele vai vir buscar. A liquidez é uma região onde pode ser trabalhada futuramente pelo mercado. Ou seja, aqui em cima a gente tem esse pavio no fechamento da compra, que é o pavio da liquidez. Aqui embaixo é o pavio da liquidez da venda, é onde o mercado vai querer buscar. Então, para identificar a liquidez é muito simples. Todo pavio, sem exceção, todo pavio no fechamento de qualquer vela, esse pavio é a liquidez. O pavio da abertura nunca vai ser a liquidez. Nunca confunda isso. Este pavio aqui, abertura da compra, pavio da abertura. Isso aqui não é liquidez a ser buscada. Não é liquidez nem de compra e nem de venda. É só o pavio da abertura. Liquidez é sempre o pavio do fechamento de qualquer vela. Essa venda aqui deixou a liquidez aqui, pavio do fechamento, e logo em seguida a venda veio buscar essa liquidez. Aqui, esse pavio na abertura da compra não é liquidez, é só o pavio da abertura. Este pavio no fechamento da venda, esse sim é liquidez. Este pavio na abertura da venda não é liquidez, é só o pavio da abertura. Este pavio no fechamento da compra, esse sim é liquidez de compra para ser buscada. Esse também, essa vela fininha, não importa o tamanho do corpo da vela, se tiver pavio no fechamento, este pavio é pavio de liquidez. Agora presta atenção aqui, tá vendo essa liquidez aqui? Este pavio no fechamento da compra, enquanto ele estiver pendente, enquanto essa liquidez aqui estiver pendente, não importa se passaram 2 velas, 5 velas ou um movimento desse por inteiro, essa liquidez aqui ainda vai estar pendente para o mercado vir buscar futuramente. E quando essa liquidez aqui deixa de ser pendente, quando que ela vai ser trabalhada? Quando uma compra, logo em seguida, ou no futuro, depois de vários lotes, não importa. Quando uma compra, tem que ser compra com compra ou venda com venda para capturar a liquidez. Então, aqui, por exemplo, a compra veio e buscou este pavio aqui em cima. Vamos fazer passando do pavio. Aqui, ó. A gente vai pegar o pavio, vai jogar para frente e essa compra aqui passou do pavio, ou seja, ela ultrapassou a liquidez, ela capturou a liquidez. Então, se terminar assim, essa liquidez não está mais pendente, ela foi trabalhada. Porém, se essa compra tivesse terminado assim, se essa compra tivesse terminado exatamente assim, com o fechamento terminando no pavio do fechamento, no pavio da liquidez, isso é a liquidação. E essa é a aula de hoje. De liquidação, nós temos dois exemplos de liquidação, a liquidação interna e a liquidação externa. Liquidação interna vai ser sempre quando ocorre a liquidação no mesmo lote.
Então, se fez a liquidação aqui, ó, a compra terminou travada exatamente na ponta do pavio da liquidez. Este movimento da compra travando exatamente na ponta do pavio da liquidez ocorre a liquidação. E a liquidação é uma confluência de reversão. Ou seja, a partir daqui eu já tenho uma leitura de venda para a próxima vela. E a liquidação externa é quando ocorre uma divisão do lote. Quando o lote é dividido e nasce outro de compra, mas ainda assim busca este pavio da liquidez. Então aqui, essa vela aqui de outro lote, um lote totalmente diferente do pavio da liquidez, trava exatamente na liquidez, fazendo a liquidação externa, por ser de lotes diferentes. Então aqui a gente tem um lote de compra e aqui a gente tem outro lote de compra, porque foi dividido por essa venda aqui. Essas duas velas de venda dividiu esse lote. Então são lotes diferentes e essas velas aqui, essa vela aqui, fez a liquidação externa nesse primeiro registro aqui. Toma muito cuidado com a liquidação. A liquidação só vai ocorrer dessas duas maneiras. Na verdade, dessa maneira só, porque a compra travou exatamente na ponta do pavio. A diferença é que são de lotes diferentes na liquidação externa. Porém, o conceito é o mesmo. Travou o corpo, o fechamento da vela travou exatamente na ponta do pavio da liquidez, fazendo assim a liquidação. A liquidez trabalhada, como mostrei anteriormente, e a compra ultrapassar esse pavio aqui, ela trabalhou a liquidez, porém ela não fez a liquidação. Então a gente não tem a leitura tão forte de reversão quanto na liquidação, quando trava exatamente na ponta do pavio. Então toma muito cuidado com isso, liquidação só vai acontecer dessa maneira aqui e dessa maneira aqui, que é basicamente a mesma coisa, só que a liquidação externa é mais forte por ser de lotes diferentes. E também toma muito cuidado com isso aqui. Quando uma liquidez já foi trabalhada ou liquidada dessa maneira, ela não pode ser liquidada por outra vela no futuro. Ela só pode ser liquidada uma vez ou trabalhada. Se uma compra no futuro, uma venda vier aqui descer e depois uma compra travar exatamente na região, não vai ter a liquidação, porque a liquidação aconteceu nessa vela aqui e é uma leitura de reversão para a próxima vela. Então, a gente pode pegar uma venda aqui com base nessa liquidação interna. Mas se a compra voltar na região, travar exatamente na ponta do pavio, essa compra aqui não fez a liquidação nesse pavio aqui, porque esse pavio aqui já foi trabalhado, já foi liquidado. Então, eu pegar uma venda aqui, achando que fez uma liquidação aqui, tá errado. Não fez a liquidação dessa maneira aqui, porque a liquidação só é feita uma vez. Se a liquidez já foi trabalhada, ela não vai ser trabalhada novamente no futuro. E aqui na liquidação externa, novamente, é uma liquidação mais forte por ser de lote diferente e a gente também tem a leitura de reversão para a próxima vela. Liquidação, não importa se é interna ou externa, as duas são leituras de reversão para a próxima vela. E outra regra muito importante também na liquidação é a compra só liquida a compra e venda só liquida a venda. Não existe a venda liquidando o pavio da compra e nem a compra liquidando o pavio da venda. É sempre compra com compra e venda com venda. Deixa eu só fazer uma alteraçãozinha aqui na liquidação interna, ou pode ser na liquidação externa também, não tem problema. Mas eu vou fazer aqui na liquidação interna, tirando esse primeiro registro. Então vamos transformar isso aqui numa vela qualquer. Pronto, esse pavio aqui não é mais o primeiro registro. Ela não é uma vela de comando e não é a primeira vela do lote. Então, não tendo o primeiro registro aqui, não tem mais a defesa do primeiro registro. Porém, ainda assim, se a compra travar nesse pavio, vai acontecer a liquidação da mesma maneira. Porém, não tão forte quanto no primeiro registro. A liquidação no primeiro registro é muito mais forte, é muito superior do que numa vela qualquer. Então, se essa vela aqui não for um comando e nem uma primeira vela do lote, ainda assim tem a liquidação, ainda assim tem a leitura de reversão, porém não tão forte quanto no primeiro registro. Se ela for a primeira vela do lote, aqui tem o primeiro registro no seu fechamento, tem a liquidez para ir buscar. Quando ela busca e termina travada na ponta do pavio da liquidez, acontece a liquidação no primeiro registro, muito mais forte a operação assim de venda. Ou caso ela seja também uma vela de comando. Se ela for uma vela de comando, ela tem sim o primeiro registro no pavio do fechamento, na ponta do pavio. Então, vai acontecer da mesma maneira a liquidação interna ou externa
no primeiro registro por ser uma vela de comando. E se essa aula te ajudou, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já conhecia esse conceito ou é a sua primeira vez de ver alguém explicando a liquidação dessa forma. E nas próximas aulas nós vamos continuar aprofundando nas confluências da lógica do preço. E quanto mais confluências você ir aprendendo, mais você vai entender que o gráfico vai conversar ainda mais com você. E vai ficando cada vez mais simples de interpretá-lo. Então vou ficando por aqui e lembre-se, seja o seu próprio indicador. Aprenda a pensar e não a copiar.